Olá, galerinha do 7º ano. E aí, como é que vocês estão? Já tiveram acesso à nossa plataforma, né, a sala de aula? Lá eu deixei uma atividade que vocês podem, né, imprimir, fazer impressão ou responder na própria plataforma também. Qualquer dúvida, né, qualquer questionamento, vocês podem também deixar lá no próprio ou entrar em contato, tá certo? Então vamos lá, né? Hoje a nossa aula será sobre um período, né, que é bastante conturbado e quando sempre em contato em sala de aula com esse conteúdo, ele gera muitos questionamentos, né? Que é a reforma protestante, né? Eu sempre falo na sala de aula, né, em relação a esse termo, reforma. O que é uma reforma? Então, antes desse termo, nós temos que saber quais foram os fatores, o que é que impulsionou para que se houvesse essa reforma que nós chamamos de reforma protestante. No livro de vocês vão trazer reformas religiosas, porque vai dar uma pincelada como era a Igreja Católica antes desse período, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui no centro uma imagenzinha. Essa imagem aqui refere-se, né, ao monge alemão Martinho Lutero, em que 502 anos atrás ele publica no castelo de Wittenberg 95 teses questionando algumas coisas que ele achava incoerentes na Igreja Católica, né? Mas para isso nós vamos entender como foi que esse processo ele se iniciou, né? Vamos lá para o século XVI. A Idade Moderna, com aquela transição para a Idade Média, o absolutismo que ganhou forças, né, com alguns conflitos da Igreja, ele entra também em conflito com algumas realizações de práticas da Igreja Católica. Outra camada social que questiona também são os nobres e os camponeses. Por quê? Porque eles ficavam insatisfeitos com o abuso que era cometido com a Igreja Católica, né, que eram vendidas terras e essas terras eram vendidas com alto custo de impostos. Aqui eu vou observar aqui, que vocês vão observar e vai sempre estar retomando uma prática que era chamada de venda de indulgências, que foi uma das principais questionamentos de Martinho Lutero. Também a burguesia, que foi uma camada social ascendente, né? Depois da Idade Média, ela critica a usura e o acúmulo de lucros. Quais foram os fatores principais que a gente pode destacar aqui? Na influência do renascimento cultural, porque cada tempo que passava, havia esse enriquecimento. O porquê que havia essas vendas de indulgências? Segundo os clérigos, né? Eles sempre tinha essa desculpa em dizer que as pessoas estavam contribuindo, né? Estavam garantindo um pedaço do céu. Em troca, eles doavam já em vida seus pertences, porque aí ajudavam o crescimento da Igreja Católica e também a questão cultural, né? Os abusos também que ocorriam da Igreja Católica, né? A imoralidade do clero. Outra tese que eu vou destacar aqui, de Martinho Lutero, onde ele critica em que o padre, né, os seminaristas, os monges, eles teriam que casar-se, porque aí evitaria essa questão da imoralidade, então, que era tão presente naquele período. Também a venda de indulgências, que eu já falei. Tinha também a questão de vendas de cargos ecléticos, né? Quanto mais a posição social daquele membro da igreja, que ele pudesse alcançar cargos, eles conseguiam em questão de um favorecimento de lucros. E o surgimento daí do capitalismo. Outra parte também que é bastante importante se destacar é em relação à Bíblia. Antes de falar isso, a gente pensa, porque a gente vê no livros, né, um destaque maior do monge Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi totalmente contra a igreja e ele quis fundar, né, uma nova instituição religiosa. Isso não foi uma prática, né?
O que Martim Lutero queria era aproximar cada vez mais, não só os fiéis, mas também como também os clérigos, em relação ao que era a religião católica do início, como pregava Jesus Cristo. Em nenhum momento ele queria se afastar da Igreja Católica. Na verdade, quando ele publica essas 95 teses, que outro fato também importante, na igreja, né, no castelo de Wittenberg, era comum as pessoas fazerem algumas denúncias, a argumentar nessas igrejas, colocavam nesses papéis, informando, porque essa era a função daquela época, da informação, a geração de informação. Mas o que foi que ocorreu em relação a isso? Nesse período atrelaçado a isso, surge a prensa, que aí faz com que essas ideias de Lutero se propagassem não só na Alemanha, mas como também na Europa toda. E aí essas teses de Lutero chegam ao papado, que aí pede que Lutero venha, né, a ter uma conversa com Lutero, e ele não faz. Ele ignora. Aí é quando ele é excomungado da Igreja Católica, né, ele se torna um herege da Igreja Católica. Então, a partir daí é que ele começa a fundar a religião protestante. Mas, em nenhum momento, era algo que ele queria para si. Ele não queria se afastar da Igreja Católica, né? Antes dele vieram duas pessoas influentes que tentaram também, mas a todo custo fazer com que a igreja mudasse a sua visão, mas também não conseguiram. A doutrina luterana, ela prevalecia alguns pontos importantes. Primeiro, a salvação era simplesmente pela fé e não por recursos que a pessoa tinha adquirido ao longo da vida, que ela dispunha da igreja. Então, isso era um ponto que ele achava primordial também. Outra coisa, antes disso, alguns deles tentaram, né, fazer com que a Bíblia se tornasse algo palpável, né? Algo que a pessoa realmente tivesse acesso. É como eu falo nas aulas. Hoje, qualquer pessoa que está em uma doutrina, ela tem ciência. Por quê? Porque toda doutrina, óbvio, tem o seu líder, que tem um instrumento que a pessoa segue, né? A Igreja Católica tem a Bíblia, a Igreja Evangélica, que é a protestante, tem o Evangelho. Então, todas as pessoas que fazem, né, algo dentro da sua religião, ela faz tendo a consciência, porque ela tem como contestar se aquilo ali, se aquele líder, ele está falando a verdade. Nesse período não, porque a Bíblia era toda em latim. Ele tenta trazer, né, fazer um instrumento com que as pessoas tivessem acesso à Bíblia em todas as línguas, que é isso aqui. O culto também simples, que teria que ser para ele primordial, só 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. A Bíblia, como eu coloquei aqui livre, é livre de idiomas, todo mundo tem acesso, todo mundo saber o que é que está escrito ali. A relação direta com Deus, que não necessariamente teria que ter uma intervenção. Aqui, quando eu digo relação direta com Deus, ainda é uma prática comum que não foi tirada da Igreja Católica, que muitos é um ponto que define a diferença primordial da Igreja Católica com a protestante. Por que eu estou falando isso? Porque os evangélicos, os protestantes, acham que Deus é a única, ou seja, Jesus Cristo é a única forma de chegar ao Pai. Mas a Igreja Católica é comum o quê? Ter vários santos, que ele diz que esses santos intermédiam, né, fazem uma intermediação daquele pedido para Deus. Então isso ele já contestava naquela época. A suspensão também de culto aos santos e imagens, porque hoje ainda existe, mas imagine naquele período, há 500 anos atrás, que as pessoas ainda tinham dias certos para cultuar os santos específicos. A gente vai observar no outro vídeo que além a doutrina luterana, existiu depois de Lutero outras doutrinas, né? Anglicanismo e o calvinismo. Calvino foi o quê? Foi uma pessoa que o seguiu.
Mas esse vai ser um questionamento para um segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.